Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Está no ar, sorrindo pra vida! Hoje, terça-feira, esse dia dedicado aos santos anjos, nós pedimos também aos anjos de Deus que cuidem de nós, os guardiões fiéis, né? Deus deu a cada um de nós um anjo guardião. Você já falou com o seu hoje? Já pediu a proteção, a intercessão dele? Se não pediu ainda, não perca tempo. Peça agora para que durante todo esse dia, essa terça-feira, você viva na vontade de Deus, porque permanecer da vontade de Deus é o mais importante na nossa vida. E que bom chegar até você, a sua casa, o seu trabalho, você que nos acompanha agora pela TV, você que nos acompanha pelo CN Plus, né? Muita gente também na reprise nesse momento, tem muita gente no YouTube, pelo canal oficial Canção Nova Play, hein, gente? É aí, esse é o canal oficial para você acompanhar. E é claro, nossa querida rede Canção Nova de rádio, muitos ouvintes agora, muita gente com foninho de ouvido, outros lá no trânsito, nas estradas do nosso Brasil. Aquele abraço para os caminhoneiros também que nos acompanham nesse instante. E você de Portugal, boa tarde. Ontem mesmo eu conversava com a Dona Maria, que mora lá na Ilha da Madeira, em Portugal, que ama a Canção Nova também, tem 98 anos, gente. Eu a conheci aqui no Rio de Janeiro, porque ela viveu aqui no Brasil 60 anos, mas hoje está com a filha lá em Portugal, e a gente sabe que Portugal também nos acompanha nessa hora do almoço. Então, uma boa tarde aí para todos que nos acompanham. Na verdade, a gente sabe, né, que é o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, mas também além Brasil. Tem muitos brasileiros nos acompanhando, né? Nesses dias mesmo a gente recebia mensagem aqui de duas jovens lá do Japão, que são jovens saradas, né? Que estão lá e que falavam que é sofrido viver a solidão no Japão, mas que o Sorrindo para a Vida, que a Canção Nova é essa companheira fiel. Olha como é importante essa evangelização, não é mesmo? Então aqui a nossa gratidão a você, sócio evangelizador. É você que permite que a rádio, que a TV, que a internet leve Deus aos corações através da Canção Nova. E é claro que a Canção Nova é uma linda companhia de pesca. Você vê alguns rostinhos aqui na TV Canção Nova, mas por trás das câmeras tem uma grande equipe, muita gente de bem, muitos colaboradores, missionários, voluntários, para que chegue até você o som da rádio, a imagem da TV e pela internet também. Então, um bom dia para toda a equipe aqui, os nossos cinegrafistas, nossas queridas produtoras, o pessoal ali do Twitter, os operadores de rádio. Deus abençoe a toda a companhia de pesca que é a Canção Nova. Já quero acolher os meus irmãos aqui da bancada. Graças a Deus nós somos uma comunidade de amor e de adoração. Quero acolher ele, que estava já uns dias em missão, mas ele está de volta. Padre Adriano Zandoná, bom dia. Isso mesmo, Patrícia, bom dia. Tudo bem, querida? Graças a Deus. Estava com saudade aqui do Sorrindo. Deus abençoe os nossos irmãos maravilhosos que estão aqui, que você vai apresentar já todos. Patrícia, estou muito feliz. E onde a gente anda na emissão, a gente vai tocando na generosidade do povo de Deus. Olha só, a Maria Nairde, lá de Londrina, no Paraná, minha família é de lá, né? Ela conheceu meu pai, às vezes meu pai tem uma pequena empresinha de entrega areia e pedra, né, um depósito. Aí o pessoal vê Zandoná e fala assim, eu tenho um padre que eu conheço que é Zandoná. Meu pai fala, meu filho. Que legal. Aí essa mulher que meu pai foi entregar, descobriu que ele era meu pai e mandou, falou, então eu vou mandar para o senhor um generoso, ó. Tá bem cheio generoso. De moeda, né? Pesou na minha mala, mas eu trouxe com muita alegria. Obrigada, Maria Nairde, esse povo querido, generoso. Onde a gente passa, né, gente? Isso. Nós que vamos em missão, o povo ama a Canção Nova e entende a missão da Canção Nova. Mais do que amar, entende a missão e quer ajudar, quer fazer parte disso, né? Então, trouxe aqui, vou entregar para a Sidna. E obrigado você que está ajudando, está fazendo seu algo a mais. Estou aqui, filha. E fica a dica também, né? A gente está aí, hoje já é dia 21, né? 21. Então, a gente precisa mesmo chegar aos 100%, precisamos cada vez mais crescer na nossa campanha do Projeto da Minha Alma. Mas não deixe para a última semana, não deixe para o último dia, né? Verdade. É pesado para nós e também para o povo de Deus quando se acumula muito para os últimos dias. Então agora é a hora de agir. Nós temos poucos dias úteis, né? Então vamos agir, vamos movimentar mais pessoas para doarem, para contribuírem com a Canção Nova também, no pix.doação@cançãonova.com e tantas outras realidades aí, formas através das quais você pode ajudar. Paty, eu vou aproveitar para passar já a palavra de hoje, que é Marcos 6:31. Olha, e eu quero já dizer
que hoje eu vou começar uma série. Eu estarei aqui no programa por 3 dias seguidos, né? Hoje, quarta e quinta. Então, hoje eu estou começando uma série sobre o cansaço espiritual. Nesses 3 dias eu vou pregar sobre isso. O cansaço espiritual, o desgaste da mente, o desgaste das emoções, das motivações. Eu vou falar sobre isso hoje, amanhã e depois, como se fosse uma única pregação. Claro, com citações diferentes, abordagens diferentes, né? Mas já fica atento, que vai ser muito forte. As confissões são o grande termômetro para a gente, né, Patrícia? Isso. Quando você começa a ouvir repetidamente as mesmas realidades, aqui no Paraná, em outros lugares, você fala, opa, tem algo acontecendo, né? Então, são problemas que precisam ser endereçados, abordados. Então, eu vou falar aqui no Sorrindo para a Vida, esteja atento. E a citação de hoje, a Patrícia, Gil, todo mundo, Marcos 6:31. Marcos 6:31, então já anota aí para você acompanhar com o padre, vai ser muito especial. Padre, o senhor esteve no PHN lá? Estive no PHN em Londrina, assim, acho que o 8º ano que eu vou ao PHN em Londrina, porque a minha família é de lá, né? E quem organiza o PHN são muito meus amigos, e como eu não posso, eu até brinco com eles, eu não posso fazer muito pela minha cidade, porque eu deixei a minha cidade para estar a serviço da Canção Nova. Então, eles fazem pela minha cidade, que moram lá, então eu sempre apoio, chamo o pessoal para ir, chamei o Peter, movimento, né, os pregadores aí que eu conheço para estarem presentes também, né? Ajudo, claro, eles também já conhecem muita gente, mas foi lindo, foi muito bonito, muitas pessoas ali de Londrina e de outros lugares também, sul de São Paulo, mais o sul do Paraná, Londrina está um pouquinho mais para cima, né? Então foi muito bonito, muito legal mesmo, e uma juventude sedenta de Deus, sedenta da santidade. Esse clamor, né, que o Padre Jonas sentiu do Espírito Santo no seu coração, os santos ou nada, por hoje não, que começou há tantas décadas, ainda hoje é tão forte, né? Pode mudar a geração, gente, pode mudar, pode ter celular, pode não ter celular, o chamado de Deus é o mesmo, as angústias dos corações são as mesmas, o vazio é o mesmo, né? Nós queremos o céu, nós somos feitos para o céu. Então foi muito bonito. E muito adolescente, Patrícia. Muito. Ótimo. Olha, desafio para o pregador. Tinha muito adolescente e tinha umas adolescentes de 80. Né? Ao mesmo tempo eu falei, gente, como é que eu vou falar com esses dois grupos, né? Mas o Espírito Santo ajuda. Ajuda, e os adolescentes precisam hoje, né? Eu tenho filho adolescente, sim, então os você pais sabe. agradecem essa evangelização hoje, viu? Quero acolher aqui agora o outro lado da bancada, ela que é sempre muito bem-vinda aqui no Sorrindo para a Vida. Obrigada. Bom dia, minha irmã. Bom te ver, Patrícia. Só vejo você pela TV também. A gente dificilmente se encontra, né? O sapo eu encontro todos os dias, quase, né? Mas é bom estar aqui também no programa Sorrindo para a Vida, né? Também vivendo essa espiritualidade desse momento. Aliás, muitas pessoas começam o dia com Sorrindo para a Vida, mas continuam depois, durante todo o dia na Canção Nova, porque a Canção Nova é esse alimento espiritual. E como o Padre Zandoná já trouxe, a gente que anda por aí, né, Padre, a gente vê o efeito da programação da Canção Nova na vida das pessoas. Eu estava em São José do Rio Preto, no final de semana, encontrei muitos sócios da Canção Nova, muitos amigos, nossa missão. Então, um beijo para vocês. E no final de semana que vem, na outra Casa de Missão em Belo Horizonte, né? Graças a Deus. Encontrando a família Canção Nova. E quando a gente encontra, a gente recebe aquele abraço. E é tão gostoso, né, Patrícia? E as pessoas dizem assim, eu estou com vocês todos os dias, eu amo essa obra. Meu Deus, quando eu escuto isso, olha, vale a pena o cansaço, o desgaste. Eu sou família, eu sou da família Canção Nova. É tão bom, né? E é bom também. Ontem eu estava aqui no Amor Vencerá e um senhor, e ele recebeu uma grande graça, ele era um milagre vivo praticamente, né? Deus fez um milagre na vida dele. E os filhos disseram assim, olha, quando ele estava no hospital, ele ligava para a gente, ele dizia, não esquece de ajudar a Canção Nova. Eu achei tão bonito isso, uma família inteira sócio da Canção Nova. E a gente assim fica maravilhado e a gente se sente muito amado, dizendo a evangelização que vocês levam, olha, eu aprovo, é isso mesmo, eu estou com vocês. Então, obrigado, sócio Canção Nova, pelo esse amor que você tem pela grande comunidade Canção Nova. A Patrícia disse muito bem, nós somos uma grande equipe que está aqui. Então, você ama a Rogerinha, Padre Zandoná, ama a Patrícia, a Cisna, ama o sapo, apaixonado pelo sapo, mas ama
ame mesmo essa comunidade, reze por ela. Isso mesmo. E daqui a pouquinho a Rogerinha vai estar no Humor Será. Hoje é dobradinho. O Sapo falou assim, mas o salário é pequenininho, né? Né? Não tem nada de salário, né, gente? O salário é o céu. É o céu, Sapo, isso mesmo, né? É importante você falar isso, porque tem pessoas que pensam, né, o cachê deles Nossa, deve ser alto. então hoje é duplo. Não é não. O cachê são as sabe graças. A correria que né? Sabe os perrengues que a gente Os passa. perrengues. Mas o cachê, gente, são as graças céu, de Deus e é o céu que a gente espera, que a gente anseia, né? E a gente vive para isso, né? Para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus e para o céu, né? Com certeza, né, Sapo? Bom dia. É isso aí, bom dia. Eu sempre falo, o dinheiro, ele não é tudo, né? Ele não é tudo. O importante é a sua felicidade, sua família, sua esposa, seu filho, canção nova. Isso é que é importante, entendeu? Amém. O pessoal fala, eu acordo todo dia com um sorrindo para a vida, é maravilhoso. Imagine eu aqui presente ao vivo. Como é bom para mim, né? É ótimo, é bom demais, é isso aí. Isso, é bom Falou e demais. disse. Falou e disse. Bom dia, Sidna, bem-vinda. Bom dia, Paz. Bom dia, meus irmãos aqui da bancada. Mas o cabelo da Sidna tá bonito, não tá, gente? Ela tá linda. Olha só, hein? Desculpa. Pronto, falei. Obrigada, Padre. Deus abençoe. Bom dia para você também que nos acompanha através do nosso sistema Canção Nova de Comunicação. Já deu para perceber que, graças a Deus, a bancada ela não para, né? Todos os dias a bancada ela fica recheada e já quero agradecer você que manda para nós, envia para nós as suas doações, o seu generoso, a sua doação em ouro. Tudo isso é revestido na missão de salvar almas. Aqui eu quero aproveitar nesse momento e mandar um abraço para a Fernanda Patrícia. Ela mandou esse generoso aqui para a Canção Nova, só que muito bonitinho. Ela mandou pela mãe dela, porque a mãe dela esteve aqui em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, e a mãe dela veio trazer essa doação em ouro. Está aqui se a câmera puder mostrar, é um cordão em ouro. O nome da mãe dela é Raí Inácio dos Santos, a dona Raí, que mandou para nós, aliás, ela trouxe para nós aqui, para o nosso santuário, essa doação aqui em ouro, e a filha dela aproveitou também para mandar esse generoso. Chegou esse também aqui para nós, a pessoa pediu para não se identificar, né? A gente respeita, porque tem muitos irmãos que mandam para nós tanto o testemunho como as doações e pede para não se identificar. Então, com muito carinho, a pessoa que mandou esse generoso. E eu estou aqui, minha gente, com esses lacinhos, se a câmera puder pegar aqui mais de perto, olhem que coisa mais linda. É da dona Ana Laura. A dona Ana Laura, minha gente, ela é do Rio de Janeiro. Ela confecciona esses lacinhos, tem aqui, eu pus aqui na bancada apenas 3, tá? Mas ela mandou uma sacola cheia, saindo daqui já vai diretamente para o nosso bazar. A dona Ana Laura, ela tinha muito vontade de vir aqui na Canção Nova e trazer presencialmente esses lacinhos. Só que ela coloca na caixinha dela, meus irmãos, que ela tem o esposo dela acamado. Nossa. E ela fica 24 horas cuidando do esposo dela e ela diz o quê? Que 24 horas a companhia dela, que dá força e sustento na missão dela hoje com o esposo, é a TV Canção Nova. E como ela não pôde vir até nós, ela mandou para nós, dona Ana Laura, um beijo no seu coração. Deus abençoe a senhora, a sua família, estaremos rezando também pelo seu esposo. E hoje mesmo esses lacinhos vão estar chegando lá no Bazar Canção Nova. E aqui também já fica a dica para você que está aí do outro lado, esse final de semana, minha gente. Está acontecendo aqui em Cachoeira Paulista o acampamento para casais. Você que vem aí com a sua caravana, você pode trazer o seu generoso, a sua doação em ouro, as suas doações para o bazar. Você que trabalha aí com artesanato, com crochê, envia para nós, traz para nós, que tudo isso vai ser revestido na missão de salvar almas. E quero lembrar uma coisa muito importante hoje, Paty, que hoje nós teremos a Super Live. Hoje é dia de Super Live. Nosso Davi preparou várias promoções no dia de hoje, porque os nossos produtos de evangelização também, eles ajudam diretamente no projeto Dai-me Almas. Então, já fica aqui a dica, se você já puder acessar agora, não só quando começar a live, viu? Porque os cupons já estão aí, acessa loja.cançãonova.com. Nós estamos com diversos descontos. No dia de hoje, as pessoas também que fizerem a sua
compra via Pix, ela terá, além do desconto do cupom, elas também terão 3% de desconto, viu, Paty? Além do desconto do cupom, essa pessoa vai ter, se fizer no Pix, 3%. E o pessoal que é aí da região Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste, esse pessoal, gente, terá frete grátis a partir de R$ 39,00. Você aí que é de toda essa região, tudo que você comprar hoje no valor acima de R$ 39,00, frete grátis, tá? Lembrando que só temos hoje e amanhã. E você que não é sócio, como que você faz? Também vai fazer parte desse momento. Você que não é sócio, é só entrar aí na nossa loja, adquirir a nossa linha aí de produtos de evangelização e no valor acima de R$ 49,00, você vai estar também levando o frete grátis. E para as pessoas que moram lá no norte, por que nós aumentamos um pouquinho a mais? Por causa que lá no norte é bem mais longe e exige mais também nesse sentido financeiro. Então, as pessoas que são sócias, que moram no norte, as compras no valor a partir de R$ 49,00, você já leva frete grátis. E você que não é sócio, as compras a partir do valor de R$ 59,00. Corre aí, pega aí a dica, porque nós temos no dia de hoje, dia 21 e 22, o cupom da Super Live durante esses 2 dias. E esse cupom da Super Live você vai ter também 10% de desconto nos nossos produtos de evangelização. Então, no dia de hoje, eu quero aproveitar e pedir toda a família Canção Nova para fazer parte da nossa Super Live. Já começa agora aí, já corre aí, acessa. Nós temos diversos produtos, além da linha especial de São Miguel Arcanjo que nós estamos lançando. Quero aproveitar aqui, meus irmãos, e falar que na Canção Nova também vai ter a Quaresma de São Miguel Arcanjo, que começará a partir do dia 16 de agosto, com o Padre José Augusto e a Vanúzia, às 6 horas da manhã. Lembrando que a Quaresma, eles irão fazer uma pequena reflexão e rezar a Quaresma ali no máximo 15 minutos, né? O momento também para aquelas pessoas que às vezes, né, o padre está aqui, ele também costuma fazer no canal dele. Nem todas as pessoas também têm aquele tempo hábil de fazer mais tempo e tudo, então fica a dica também. E para adquirir, fazer essa quaresma, você também pode estar acessando aí no loja.cançonova.com, porque nós temos a nossa linha de lançamento São Miguel Arcanjo. E quero aproveitar também e já pedir para você participar conosco. Daqui a pouco nós iremos ter a partilha da palavra. Já envia para nós aí o seu bom dia, de onde você participa, mas também se você tem algum testemunho com a Canção Nova, envia para nós. Nós temos o nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com, e o nosso Instagram, Sorrindo pra Vida CN. Nós queremos que você faça parte deste dia de hoje aqui conosco, na nossa bancada e no momento da partilha da palavra. Então, hoje é o dia, né, de adquirir os produtos de evangelização aí da Canção Nova, inclusive a camiseta, né, que a Sidney está usando, que é linda demais, de São Miguel Arcanjo. As nossas canecas também aqui na mesa, né, são lindas as nossas canecas. A minha já tomei café. Olha que linda aqui na mão do padre, gente. Dos dois lados, né, um lado tem a imagem com a oração, né, a São Miguel Arcanjo, olha que linda. E do outro, escrito São Miguel Arcanjo em dourado, que é lindo também, gente. Então, vale a pena você adquirir. Aliás, né, Patrícia, o kit de São Miguel, ele está maravilhoso, verdade, né? Lindo. Ele traz a vela, traz ali o iconezinho, traz ali as orações. Então, vale a pena você se preparar para esse momento, que é um momento, é um tempo forte de intercessão, né? A Quaresma de São Miguel, ela é um tempo de combate espiritual. Então, vamos viver esse tempo. Tem gente que vai conseguir fazer um tempo maior de oração, mas muitas pessoas vão optar aí por esse tempinho com o Padre José, com a Vanúzia, outros vão fazer à noite. O importante é que a partir desse mês de agosto, aí, dia 15 de agosto, 16, quando começa a quaresma, a gente entrar nesse combate espiritual. Lembrando que a nossa nação precisa de oração, a nossa família precisa de oração, nós precisamos de oração, mas nós, né, Padre, temos que fazer a nossa parte. Verdade. Então, seja um pouquinho ou seja um tempo maior, eu preciso entrar nesse combate. Então, aproveita hoje que tem cupom, que tem desconto para você... Frete grátis, para você já adquirir o material para a nossa Quaresma de São Miguel. Quero aproveitar o ensejo, como a Sidna disse, gente.
falar, e a Rogerinha está falando, é bem importante nós entrarmos nesse tempo de combate e lembrar que esses tempos, eles nos ajudam a desenvolver a musculatura da nossa alma, mas não é só para rezar também nesse tempo, né? Tem gente que na Quaresma de São Miguel, na Quaresma da igreja, arrebenta na espiritualidade, depois não reza nem um terço. Então já vai motivando a sua alma, desenvolvendo a musculatura, né? Para você poder manter o combate, que acontece todos os dias, né, gente? Importante lembrar. Olha, eu quero, como a Sidna falou, eu também vou estar fazendo, também farei a Quaresma de São Miguel todas as noites no meu canal, às 21 horas, rezando o rosário esse ano. Ano passado estávamos rezando 2 terços, esse ano vamos rezar o rosário, vamos aumentar. Bênção, pai. 9, eu vou trabalhar bastante, mas muito feliz. E também sempre com uma intenção para ajudar, né, a Canção Nova, o economata aqui da Canção Nova. Depois vou conversar com a nova administração para a gente definir quais serão as intenções desse ano, né, para a gente fazer um gesto concreto de caridade também. E já já estão me perguntando muito nas redes sociais qual livro que eu vou usar esse ano. Já falei com o responsável do Davi, que é o Departamento de Audiovisuais da Canção Nova. Nós vamos ter esse livro aqui. Vai ser o livro Castelo Interior, Moradas da Alma, de Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Aproveitar também, Patrícia, para mandar um abraço para o povo de Fortaleza. Já estão me mandando aqui 2 mensagens, né? O padre Edson, nosso responsável de missão de São José, já me mandou mensagem: padre, lembra de divulgar o meu evento, o evento da Canção Nova de São José e também Fortaleza. Então, olha só, agora nesse final de semana vai acontecer em São José dos Campos, na nossa casa de missão. O padre Edson, um grande amigo, responsável lá de missão, o Abraça Vale, né? Se eu não me engano, também celebra o aniversário da missão de São José, mas é o Abraça Vale, no Teatrão. Estarei presente, muita gente boa vai estar presente. Eu não lembro todo mundo agora, vou ser honesto, mas esteja presente. Você do Vale do Paraíba, a Patrícia pode me ajudar, e Patrícia, se você puder, para você, nesse final de semana em São José dos Campos. E no dia 8 de agosto, eu estarei na Paróquia da Glória. Um abraço ao Padre Elano, lá de Fortaleza, muito querido, muito amigo da Canção Nova, na festa da Padroeira também, junto com a Bruna Marta, um momento de música, de oração, de louvor, tá bom? E, antes que o pessoal de Aracaju pegue no meu pé também, aniversário da missão de Aracaju, final de semana de 15, 16 e 17 de agosto, estarei presente também em Aracaju, terra de milagres. E o Abraça São Paulo também voltarei para o dia 16, está no Abraça São Paulo, 16 de agosto. Então, muita coisa legal para você saber aí e se programar para estar nos eventos da Canção Nova, nos eventos nossos. Isso, padre. Muita gente boa mesmo. A entrada gratuita, isso é importantíssimo, hein, gente? E quem estará lá? Moisés Rocha, né? A Dani Miranda, a Flávia Soares, a Ana Lúcia, Padre Alex, Padre Wagner Ferreira também estará lá, sacerdotes ali de São José dos Campos, que são muito amigos também da Canção Nova, Padre Edson. Então, você também é nosso convidado especial. Tá certo. Padre Edson, recado dado. Irmão de Aracaju, lembrei. Isso mesmo. São muitas missões, graças a Deus. Missões. A Rogerinha também estará em missão. Eu vou estar em Belo Horizonte nesse final de semana. Na Canção Nova também? Na Canção Nova. E no outro final de semana eu vou estar fazendo um show junto com o Márcio Todeschini, lá na Bahia, Dias d'Ávila também. E a nossa agenda é bem intensa. E aqui em Cachoeira também, né, Patrícia? Porque aqui, nesse final de semana, tem acampamento para casais, mas olha só, já tem um acampamento Fé Católica, que será no dia 31 de julho, a 2 de agosto, o Padre Zandoná vai estar. Lembrei agora. Olha, tá vendo? Vamos ter também um grande acampamento em agosto, né, Padre Zandoná, de cura interior. Verdade. Padre Zandoná vai estar, Padre Fábio de Mello, Padre Mário Sartori, eu vou estar também, vai ser maravilhoso. Então, a gente pode ver que a Canção Nova não para, né? A gente trabalha bastante. E a maior alegria do nosso coração é quando a gente recebe um testemunho, né, de conversão, de evangelização, que acontece através do nosso trabalho, né, Padre? E Rogerinha, você falando, a Rogerinha que tem essa voz linda, né, gente? Encanta a gente com a sua canção. Você falando dos shows que você e o Márcio vão fazer, eu lembrei aqui, os irmãos do departamento, os irmãos da comunidade pedem para a gente lembrar e divulgar as coisas que a Canção Nova faz. Padre. Olha só, você pode levar os shows da Canção Nova para a sua casa. É só você acessar shows.cançãonova.com. Você pode levar para a sua casa, do jeito de dizer, né? Para a sua cidade, para a sua paróquia. E nós estamos fazendo muitos shows, eu expliquei aqui esses dias atrás, que isso ajuda muito a Canção Nova, Rogerinha, que existem muitas vezes festas da paróquia, da padroeira da cidade, que existem também aquilo que são as cotas culturais, né? Da Secretaria da Cultura da cidade, que vão contratar um show. E contratando o show da Canção Nova, você também ajuda a Canção Nova, né? A prefeitura ajuda a Canção Nova para manter essa obra de Deus. Lembrando, né, Padre, que o show da Canção Nova ele tem um diferencial, né? Que a gente não
canta apenas, a gente reza e prega e evangeliza. Então, Sim. tem o nosso jeitinho, né, de evangelizar. O Carisma Canção Nova. E o padre está segurando ali um folder, né? E ali tem todos os meus irmãos ali que Isso cantam, mesmo. graças a Deus, né? Sei se Tem dá pra ver. Salete, tem André, tem Amor e Adoração, Padre Zandonato, Canção Nova Kids. Está lá Canção Nova Kids, né? Então, é só você entrar em contato, shows. .cançãonova.com. Isso. É você que sonha ter aí, né, a Rogerinha cantando. Minha mãe é fã número 1 da Rogerinha. Então leva aí na sua cidade. Quem não é, né? Mas a minha mãe é número 1. Agora sim, a gente quer também abrir o coração para receber o testemunho, porque o testemunho nos edifica aqui em primeiro lugar na bancada, e sei que você também. Esse momento é tão aguardado, né, Sidna? Com certeza, a Rogerinha falava, né, que o que mais edifica a nossa missão são os testemunhos, né? Não só aqueles que chegam aqui no Sorrindo para a Vida, mas em outros programas também. Quando a gente vai em missão, quantas pessoas nós nos encontramos e temos a graça de Deus de tocar, né, nesses frutos que é gerados do Carisma Canção Nova. Então, nós não tem preço nenhum para a nossa vocação do que ler aqui o seu testemunho e tocar também nas graças que Deus faz na sua vida. Eu quero acolher nesse dia a Thalita do Rio de Janeiro. Testemunha acabou de chegar aqui no nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com. Ela colocou assim: bom dia a todos da bancada. Em especial, quero mandar um abraço para o Padre Adriano Zandoná. Eu admiro muito e sempre que assisto ele, Deus fala muito comigo através das Santas Missas. Assisto a Canção Nova desde 2008. Já fui à Cachoeira Paulista 3 vezes e eu senti que realmente estava num pedacinho de céu. Passei por momentos difíceis ao longo desses anos e a Canção Nova sempre me ajudou muito. Inclusive, essa mensagem eu quero colocar que está sendo uma bênção na minha vida durante esses anos, porque eu tenho passado por muitas dificuldades, lutando principalmente contra a ansiedade e a depressão. A Canção Nova fica ligadinha o tempo todo na minha casa. Estive um tempo desempregada por alguns meses e foi com a Canção Nova que Deus me ajudou a me reerguer. Agora, graças a Deus, eu consegui uma vaga de emprego e tenho a certeza que foi graças às muitas orações que tenho acompanhado através desse sistema tão abençoado, através do Santo Terço, do Amor Vencerá. Deixo um beijo e um abraço para todos da Canção Nova. Porque se hoje eu estou de pé, primeiramente a Deus e a todos vocês que são instrumento nas nossas vidas. O sorriso de vocês ilumina os nossos dias. Deus abençoe e posso finalizar dizendo que ser Canção Nova é bom demais. E quando ela fala que o nosso sorriso evangeliza, né? Porque se você vê, nós missionários, nós não temos um tal que representa ali a marca, nossa, aquele que está ali com aquele tal, com aquele cordão, é da Canção Nova. Não. O grande legado que o nosso pai fundador ensinou para nós é o quê? O nosso hábito é o sorriso. Né? Muitas vezes ele ensinou para nós, o problema é meu, mas o meu sorriso e a minha cara é do outro, né, minha gente? Isso mesmo, é Padre Jonas, né? Grandes lições ele deixou para nós. Lá nos inícios, né, se perguntava, vai começar essa comunidade, mas não vai ter uma roupa especial, um hábito, né? E ele dizia, o nosso hábito será o sorriso. Então, não é por acaso que existe esse programa todas as manhãs, Sorrindo para a Vida. Não quer dizer que nós somos isentos de problemas, de provações, de tribulações, não. Como você, nós passamos por muitas situações difíceis, dolorosas, porque somos gente, né? Somos pessoas normais, como você. Mas nós estamos aqui lutando para viver a vontade de Deus, para viver a santidade e dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. E realmente é. E essa frase do Padre Jonas já marcou a vida de muitas pessoas, já inspirou e hoje novamente Deus traz para falar ao meu e ao seu coração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Isso mesmo, faça dessa a sua jaculatória hoje. Nas situações dolorosas que você vive, as perdas, as decepções, as cruzes que você passa hoje. Com Jesus,
tudo pode ser mudado pela força da oração, né, Rogério? Isso mesmo, e por isso a gente começa o dia dizendo a você, não há o que temer se Jesus está. Coloca Ele no centro e vai caminhar, porque tudo vai dar certo. Com Ele dá certo. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior, não há força maior que a Deus pode superar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, da virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para prender as almas. Amém. Gente, antes até de ler a passagem que está em Marcos 6,31, quero aproveitar o ensejo para dar um recado muito importante que eu conversava com o diretor do nosso programa, que é bem importante. Veja bem, todos os dias depois da nossa pregação aqui, seja minha, de outro sacerdote, o programa, a pregação, ela sobe para o YouTube. Só que de um tempo para cá, né, muita coisa acontecendo, a Canção Nova é uma família muito grande, a gente não teve tanto acesso a essas informações e mudou o lugar de subir o vídeo. Não está subindo mais no YouTube TV Canção Nova, youtube.com/TV Canção Nova, mas está subindo no youtube.com/Canção Nova Play. Como eu disse, a gente não ficou sabendo e não deu tempo da gente preparar você, né? Porque é muita coisa acontecendo, isso faz parte, né? Só que o que acontece? Vídeos do programa que tinham 30 mil visualizações, a partir disso tem 8 mil, 10 mil, caiu mais de 20 mil acessos por dia. E isso prejudica muito a Canção Nova, prejudica a gente. E talvez outras pessoas estão postando, você está vendo o Sorrindo para a Vida em outros lugares, mas não está vendo no nosso canal. E eu sei que quando tem essa mudança, demora um pouquinho para as pessoas entenderem, mas eu quero pedir a você, procure no Canção Nova Play o programa Sorrindo para a Vida. Compartilhe esse programa com seus grupos de WhatsApp, para que esses acessos que são do programa voltem ao programa, porque quando há essa mudança de lugar, muita gente se perde, muita gente talvez um pouquinho mais velha, que não tem tanta habilidade com rede social, com o YouTube, mas isso é importante e é justo, porque é um programa da Canção Nova. Aí as pessoas não estão encontrando, então ajuda a divulgar. Olha, não é mais no TV Canção Nova, é no Canção Nova Play. E também quando você vê o programa, confere, é no Canção Nova Play? É. Então, o José João está mostrando. Então você vai copiar o link do vídeo e vai mandar para outras pessoas. Isso é importante para a Canção Nova, gente. Isso é muito importante. Se não fosse, o padre não estaria pedindo. Então eu peço que você, acabando o programa, às vezes a pancada da pregação é grande, você quer ouvir de novo, né? Então você vai lá no Canção Nova Play. Demora um pouquinho para subir, porque a nossa equipe está acabando de editar no final, mas é justo que você assista no canal oficial da Canção Nova e que você compartilhe esse canal. Então agora o YouTube, o vídeo, perdão, nós fazemos o upload, nós o subimos no youtube.com/Canção Nova Play. Não é CN Plus, é Play, né?
PLAY, né? E não mais no TV Canção Nova. Isso é importante. Eu e o nosso diretor temos conversado, porque imagina, Paty, 20 mil visualizações a menos, mais de um mês isso já, quase 2 meses. Prejudica a Canção Nova. E também não alcança o número que deveria alcançar. Sim, de pessoas. Claro. E não evangeliza o tanto que a gente poderia, que é o que a gente está mais importante. Que a gente está mais importante para nós, né? E claro, a gente pede desculpa, porque foi, de alguma forma, uma falha nossa, nós não conseguimos a tempo hábil, né? O certo é quando tem essas mudanças, a gente, por 2 semanas ou 3, fala, gente, vai mudar. A partir de tal dia você vai ver em tal canal. Mas, enfim, como eu disse, muita coisa. A gente passou por isso, né? Mas agora vamos correr atrás e ajuda a gente, tá bom? Vamos lá. Recado dado. Marcos 6:31. Hoje, como eu disse no início do programa, nós estamos começando uma série sobre o cansaço. Cansaço espiritual, cansaço das motivações, desgaste mental. Como lidar com isso? Tanta gente surtando, me perdoe, tanta gente cansada. Talvez você já começou o seu dia, amado, amada, cansado, já está com a cabeça cansada. A noite de sono não foi boa, são os problemas, nós estamos sendo muito exigidos nesse tempo, né? Então vamos aprender com a palavra de Deus como lidar com isso. Hoje, quarta e quinta, como se fosse uma pregação só, série Cansaço Espiritual. Marcos 6:31. Jesus tinha pregado, Jesus tinha feito várias missões, ele tinha escolhido os 12, ele tinha se encontrado com Herodes, mas depois de muitas coisas que eles tinham feito, Jesus e os seus discípulos, olha o que ele disse para os discípulos. Ele disse-lhes, vinde vós sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente indo e vindo que nem sequer encontravam tempo para comer. Repito, vinde vós sozinhos com ele, né? Para um lugar deserto e descansai um pouco. Gente, esses homens estavam sobrecarregados. Esses homens estavam sufocados. Esses homens estavam desgastados. Na mente, nos pensamentos, nas emoções, no físico. Eles não tinham tempo nem para comer. Quanta gente que vai almoçar 4 da tarde, às vezes não é nem jejum, né? Porque o trabalho não deixa. Porque tem que dar comida para as crianças. Por causa da correria, ou engole um sanduíche ali, né? Engole é uma metáfora, claro que sanduíche você mastiga, mas você me entendeu. Porque não tem tempo de parar para comer. Muitos de nós, muitas vezes, estamos como esses discípulos aqui. Porque nós somos muito exigidos. Gente, nós somos a geração mais conectada da história. Nós somos a geração com mais acesso ao entretenimento, aos meios de relaxamento e de descanso. E, paradoxalmente, em contrapartida, somos a geração mais cansada que já existiu. É 11 da noite, o teu chefe está mandando o WhatsApp para ti. Ou se você é o chefe, você está mandando mensagem para alguém. Você está no descanso, na praia, nas suas férias, Deus assim queira, né? E está recebendo mensagem, está respondendo e-mails. É uma exigência. As coisas estão ficando menos simples, né? Porque o acesso à informação ele é uma bênção, mas a ignorância também tem a sua dimensão de bênção, né? Porque antigamente ser mãe era muito mais simples do que hoje, né? Estou falando que as mães do passado acertavam em tudo? Não, elas erravam. Mas hoje, com tanto acesso à informação, a mãe tem que ser instrutora de línguas, tem que ser educadora, tem que ser instrutora de karatê, tem que saber de relógio biológico, circuito circadiano, tem que saber de pedagogia, tem que interpretar a emoção da criança, que a criança nem disse, ela tem que saber não estou falando de criança toddler, né, como a gente fala, novinha, que você chora, a mãe vai entender o choro mesmo, porque ela não sabe falar. Mas assim, crianças mais velhas, a mãe é muito difícil. Está muito difícil ser mãe, está muito difícil ser padre, está muito difícil. Por quê? Porque com tanto acesso à informação, e tanto tem que fazer, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer daquele jeito, as coisas estão deixando de ser simples. E existem coisas na vida que são simples. Só que quando a gente perde essa simplicidade do ser, a gente começa a se complicar e a se cansar. Não estou falando que a gente não tem que buscar excelência. Não, é bom buscar excelência. É bom eu ser um padre
versátil, que tem muitos dons. É bom a Rogerinha como mãe, se ela tiver dotes de psicóloga, dotes de diretora espiritual. Às vezes tem, né? Tem que ter, né? O Espírito Santo assiste. Tem que ter. Tem que ter. É bom, mas não pode se tornar uma exigência esmagadora. Porque Jesus, quando ele falou, por exemplo, lá em Mateus, ainda em Mateus, né? Não vou citar, mas só trazendo, perdão, vinde após mim e assumi o meu jugo. Jesus não está dizendo, olha, eu vou carregar o jugo para você, assuma o meu. Jesus está falando, vamos carregar junto. O jugo é meu e eu partilho com você. O que Jesus está dizendo? Que você não precisa fazer tudo sozinho. Ele vai carregar o jugo com você se você assume o jugo dele. Você não precisa ser a mãe perfeitíssima, que dá aula de karatê, que dá aula de línguas, que é psicóloga, que é diretora espiritual. Claro, às vezes o Espírito Santo vai te fazer agir assim em algumas circunstâncias. Mas você não tem que assumir o personagem de ser um psicólogo profissional se você não é. Você não tem que entender tudo. Você não tem que saber tudo. Você não tem que formar todas as aptidões do seu filho. Seu filho não tem que crescer sendo faixa preta em karatê, poliglota, falando 6 línguas, fazer melhor na natação, melhor no futebol. Ei, vamos simplificar a vida. Vamos simplificar. Ser mãe é mais simples do que parece. Eu sei que com toda a complexidade, não me entenda mal, né? Não quero esgotar a complexidade de criar um filho, mas ao mesmo tempo, gente, é um instinto natural. Se não fosse, não seria natural uma mulher engravidar. Ela teria que esperar a cegonha trazer, como eu acreditava quando eu era criança. Que era uma cegonha que trazia, né? Então ser mãe é natural. Ter família não é um bicho de 7 cabeças. É que a gente vai incorporando uma exigência de excelência que às vezes é desumana. Que às vezes cancela você, esgota você. Por exemplo, se deixar, algumas pessoas querem que você seja um padre especialista em teologia, especialista em latim, bom psicólogo, simpático, alegre, sempre feliz, que atende todo mundo, que tem sempre a palavra certa. Engraçado, às vezes termina uma pregação de 1 hora, a pessoa vem falar assim, padre, eu vim aqui quero que o senhor me dê uma palavra. Eu falo, caramba, eu dei 5.000 palavras ali. Ou que uma mais bênção, né? Ou uma benção, depois da benção com o Santíssimo, o povo vem pedir benção, dá vontade de né? É duro, viu? É duro. Esses dias atrás, celebrando a missa, dei a benção final, benção com o Santíssimo, benção nos objetos, e uma fila de 300 pessoas, pode me dar uma benção. Eu falei, onde foi que eu errei? Que nem a mãe de adolescente, quando repete 15 vezes, né, Rogerinho? Onde foi que eu errei? Né? Mas para dizer, eu não preciso ser tudo isso. Claro, se Deus me deu alguns dons, eu vou desenvolver. Eu busco a excelência. Quem me conhece sabe que eu busco a excelência. Mas eu não preciso ser 15 coisas em um. É uma tentação. Por quê? Porque você tem acesso à informação. Mas ter acesso à informação não significa que você se tornou um super-homem ou uma super-mulher. Simplifica. Por exemplo, hoje as pessoas têm acesso à informação. Elas sabem que perfume importado é melhor que o perfume nacional. Na grande maioria das vezes, né? Não estou diminuindo as nossas marcas, mas isso é fato. Só você ter um mínimo de noção. Ela sabe que tal alimento é melhor que o outro, mas muitas vezes ela sabe e não tem dinheiro para comprar. Saber não quer dizer possuir. Saber não quer dizer ser capaz de fazer. Então é bom ter informação, mas essa informação não pode te sobrecarregar. Não pode te fazer sempre se sentir insuficiente. Sempre aquém. Claro, nós temos que dar o nosso melhor, mas entendendo que somos simples seres humanos, não somos deuses. E que temos que carregar o jugo com Jesus e deixar Jesus nos ajudar. Criatura, você não está só carregando esse jugo. Está pesado, eu sei, mas você não está sozinho, sozinha. Deixa Jesus te ajudar. Mas quando você encarna o modo Deus, né? O modo divindade, que você tem que ser 15 coisas ao mesmo tempo, que você tem que ser bom em tudo, você não dá espaço para Jesus te ajudar. Simplifica. Existe uma conexão muito grande entre felicidade e simplicidade. São Francisco de Sales dizia sobre isso, né? Quanto mais você descomplica a sua vida, mais possibilidade você tem de ser feliz. Quanto mais você complica as coisas, mais você abre o caminho para você se tornar uma pessoa cansada, sobrecarregada e amarga.
vinde comigo num lugar deserto e descansai um pouco. Às vezes Deus não está pedindo para você fazer mais, às vezes Deus está pedindo para você parar. Para. Você não vai mudar o mundo. A gente que é padre novo, Patrícia, isso é interessante, Dom Alberto Taveira, muito querido, me falava para toda a minha turma, vocês não vão salvar o mundo no primeiro ano, mas é uma benção, você tem que... Padre novo é igual adolescente, viu, Rogerinha? Aí assume 5 missa, claro, no domingo com liberação, né, ali do ordinário local, mas é 3 encontros ao mesmo tempo quase, aí depois do primeiro ano você quase surta, aí você vai no bispo e fala, senhor bispo, o senhor tinha razão. Ele fala, eu falei, você não é Jesus, né? Você representa Jesus, Jesus age através de você, mas você, Padre Adriano Zandoná, é um ser humano. Mas isso faz parte. Agora, eu não posso repetir esse padrão por 15 anos, né? Vou fazer 15 anos de padre agora semana que vem. Não posso repetir esse padrão 15 anos. Claro, se Deus me deu capacidade de fazer mais, talvez mais que um outro sacerdote, eu vou ser cobrado a partir das capacidades que Deus me deu. Parábola do talento. Então, tem gente que faz mais, tem gente que faz menos. O que você não pode é se violentar. Você não pode se violentar. Deus não espera isso de você. Sabe? Vinde comigo num lugar deserto. Essa palavra foi, que eu estou repetindo, né, várias vezes, que nós citamos hoje aqui, Marcos 6,31, ela foi usada muitas vezes pela aquilo que a gente chama de teologia mistagógica, né, pela vida mística, pelos místicos, como um chamado de Deus à contemplação. Vinde comigo a um lugar deserto e descansai um pouco. Sabe uma coisa que descansa muita gente, que a gente está perdendo o hábito de fazer? Retiros, momentos de silêncio, né? A gente está intoxicado sem perceber pelo barulho. Estamos intoxicados. São muitas mensagens, muitas notificações, muitos conteúdos, muitas exigências. Aí chega a noite, o seu corpo dorme, mas a sua cabeça continua discutindo com ela mesma, né? Se comparando com os outros nas redes sociais, combinando coisas para resolver, brigando com o marido por causa daquela resposta que ele te deu ruim antes de você dormir, mas a sua cabeça está ali brigando com ela mesma, né? Então, o silêncio, gente, existe um poder curativo no silêncio. Mas não qualquer silêncio, o silêncio contemplativo, o silêncio do estar na presença de Deus, o silêncio do ler a palavra, meditando sem o celular, chegando mensagens todos os momentos, né? Existe um poder curativo no silêncio. E Jesus está chamando você. Eu sei que é uma grande tentação e a gente vicia na dopamina barata, né? O estímulo da rede social, do videozinho. Pode ver, você está 5 segundos numa fila do banco, do açougue, da padaria, a pessoa já pega o celular, né? A gente não consegue mais conviver com a gente mesmo, conviver com o silêncio. E a gente está vivendo o contrário do que essa palavra pede, né? Vinde comigo e descansai um pouco num lugar silencioso, né? Num lugar deserto. Deserto é sinônimo, como eu disse, da vida mística, da união da alma com Deus, né? Santa Teresa d'Ávila dizia que, já estou entrando na vibe de Teresa, né? Por causa da Quaresma de São Miguel, ela dizia que a alma da gente é um castelo de vidro, mas que muitas vezes é quebrado por causa do excesso de ruído externo, né? Deus não consegue falar onde há muito ruído. E às vezes não é nem você ir para um mosteiro e ficar 15 dias. Se você faz uma caminhada sem celular, ou vai para a academia sem ficar ouvindo música às vezes, você já percebe coisas que você não perceberia. Porque Deus, ele fala na via mística, mas fala também pela via racional, né? Quando você para ponderar o que seu marido disse, o que seu filho disse, com quem seu filho está andando, as escolhas que você está fazendo, como você tem gastado seu tempo, você começa a pensar e raciocinar e ali concluir e entender, isso é melhor, isso é ruim, isso é bom, isso eu devo continuar, isso eu devo parar, né? Então vinde comigo a um lugar deserto. Às vezes esse lugar deserto é um mosteiro, mas às vezes é o teu coração. Mas às vezes o meu coração e o teu não está em um lugar deserto. Pelo contrário, ele está habitado por muitas vozes. Ele está habitado por muitos ruídos e barulhos. Quantas pessoas fazendo escolhas pobres, escolhas ruins, até mesmo autodestrutivas, porque não escutam mais a voz de Deus que fala no silêncio. Porque não escutam mais
a própria voz. Porque Deus fala sim, mas a gente também fala, a nossa mente quer falar, o nosso corpo quer falar. E às vezes você suprime isso pelo excesso de barulho, excesso de atividade. A pessoa que diz assim, olha, eu preciso de alguém, preciso casar, preciso de um namorado, porque eu não aguento mais ficar sozinho, tem um problema. Se você não é capaz de curtir a sua solitude, a sua solidão, e se dar bem com você mesmo, com você mesma, você vai ser uma péssima companhia para os outros. Você tem que ter alguém para compartilhar a bênção que você é, e não para fugir do seu vazio insuportável, não para fugir de você mesmo, de você mesma. Às vezes Deus colocou você até aí na espera para você entender isso, que você precisa desenvolver um lugar de intimidade com Deus dentro do seu coração, profundo, para depois você ser capaz de ter alguém sem que essa pessoa roube o lugar de Deus dentro de você, né? Então, vinde comigo a um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus também cansava, os apóstolos também cansavam. Naquela passagem da Samaritana, né, a gente vê, João disse assim, Jesus parou e ficou ali no poço para descansar um pouco da viagem, né? Mas Jesus descansava com propósito, ele descansava também rezando. Às vezes a gente acha que descanso é só distração, a distração é importante, mas descanso não é só distração, não é só ir à praia, não é só assistir muitas séries, é silenciar a mente, é se reconectar com Deus, é voltar à vida de oração, é construir um lugar de intimidade dentro do coração. É muito importante, por exemplo, visitar o Sacrário Santíssimo. Mas se você não pode, sabia que São João Paulo II chamava a consciência de sacrário inviolável, onde Deus habita? E pelo batismo, se você vive em estado de graça, Deus habita você. Nós somos na habitação da Trindade. Então, você pode também construir esse lugar deserto de intimidade com Deus dentro do seu coração. Claro, não substitui a visita ao Santíssimo, né? Mas é muito importante essa intimidade, esse lugar deserto. Deus é o mais íntimo de você. Jesus é mais íntimo que o seu marido, que a sua filha, que a sua melhor amiga. Então você precisa desenvolver, voltar a esse hábito de rezar despretensiosamente. Eu gosto tanto, Patrícia, começo meus dias em adoração sempre. Tem uma capela em casa, isso ajuda, claro, mas eu gosto tanto, não só de rezar o texto, é bonito, diante do Santíssimo, mas eu gosto de falar, comentar meu coração, né? Jesus, olha, hoje eu estou cansado. Jesus, olha, acordei preocupado porque eu tenho aquela missão. Senhor, eu estou feliz por isso. Desenvolver esse hábito de conversar com o Senhor, deixar a alma falar. Assim como você conversa com um amigo, né? Assim como você conversa com a esposa, com o irmão, conversar com Jesus, dizer do seu coração, dizer das suas decepções, mas também não fazer da adoração, da oração, um momento de lamúria, né? Só de reclamação. Dizer dos seus dramas, mas também agradecer pelas suas bênçãos. Essa intimidade com Jesus, ela nos faz mais fortes que o diabo, sabia? Eu citava lá no PHN em Londrina esse final de semana uma frase de São Padre Pio, Patrícia, que eu gosto muito. São Padre Pio dizia assim: o maior propósito do demônio é afastar uma pessoa da vida de oração, da intimidade com Deus, porque ele sabe que quem tem intimidade com Deus se torna invencível, né? Invencível. Às vezes você está querendo resolver o seu problema, pagar as suas contas, que o seu filho saia das drogas, mas você não entendeu, Deus está querendo fazer algo mais, porque o problema de hoje resolvido, amanhã volta um outro. Mas Deus quer criar dentro de você um espaço de intimidade com Ele, uma tenda onde Ele habita, como dizia São João da Cruz. E para isso a busca de Deus é importante. A busca do silêncio, a busca da adoração ao sacrário, mas também ao diálogo com Deus dentro de si, né? Que habita nossa mente, nossa consciência, nosso coração. Santo Agostinho dizia, falando sobre a meditação, acho muito interessante: os homens viajam para conhecer as montanhas e os mares, mas fogem de si mesmos, fogem do próprio coração. Talvez você já viajou para vários lugares, talvez você vá a vários lugares, mas foge do seu coração onde Deus habita, foge da intimidade com Deus dentro de você. E às vezes é no momento do deserto, da dificuldade, que essa intimidade, essa comunhão com Deus é forjada.
Eu me recordo quando eu estava no começo da minha caminhada, trabalhava numa multinacional de elevadores lá no Paraná, e eu vivi um momento bem difícil. Eu acho que foi muita coisa para minha cabeça. Eu vivia nas drogas e mudei, vim para Deus e comecei a viver uma vida totalmente diferente. Mas Deus permitiu eu viver, como dizia São João da Cruz, uma noite escura da alma, dos sentidos ali, melhor dizendo. Eu entrei hoje analisando. Naquela época a gente não tinha instrumentais para analisar, e era até bom, porque senão a gente fica criando muleta também. Mas eu vivi até um momento de depressão, eu acredito. Não conseguia conversar com ninguém, eu sentia tristeza dia e noite. Ninguém me entendia, eu não conseguia me dizer nem para minha mãe. Então o único que me entendia era Jesus. Então o que eu fiz nesse tempo? Eu comecei a rezar muito mais do que eu rezava. Eu comecei a falar com Jesus, eu comecei a desenvolver uma intimidade com Deus profunda. E isso eu lembro que durou 10 meses, né? Tinha lá na frente 2 minutinhos a pé da fábrica, tinha uma capelinha. E eu peguei amizade com o ministro, o vizinho ali da capela que tinha a chave. Então eu almoçava bem rapidinho e ia fazer adoração ali na hora do almoço. Ficava um pouquinho, voltava, eu tinha só 1 hora de almoço. E ninguém me entendia, gente, eu não conseguia. Porque quando você está numa angústia muito grande, ou na depressão, quem tem depressão sabe, você não consegue se expressar. Onde dói tudo, mas eu não sei colocar em palavras. Mas Jesus me entendia, melhor que ninguém. Então eu lembro que foram 10 meses. 10 meses de intensa oração. Às vezes nas madrugadas eu ficava rezando. E por 10 meses passou aquilo, graças a Deus, eu amadureci. Mas eu percebo que aquele tempo dificílimo, me deu a base da minha vida espiritual no que eu vivo até hoje. Porque ali todas as minhas seguranças foram quebradas, né? Ali eu não estava na caminhada por causa dos jovens que tinham me levado para a igreja. No final de semana eu encontrei lá em Londrina, né, os jovens de 1º de maio, muito queridos, que hoje já não são mais jovens, né, que me levaram para o primeiro encontro quando eu era drogado. Mas depois desse tempo eu não estava mais na igreja por causa desses jovens. Eu não estava mais por causa da coordenadora do grupo, que era maravilhosa, Rose. Eu não estava mais porque as pessoas achavam bonito, ou porque minha mãe começou a amar e o meu pai, nossa, ele não usa mais droga, ele vai à igreja. Eu fiquei por causa de Jesus, né? Talvez foi aquele momento, como está lá em João 6, né? Depois do discurso do pão da vida, Jesus disse para Pedro e os discípulos: vocês querem ir embora também? Porque o discurso tinha sido pesado, muitos deixaram de seguir Jesus. E Pedro disse: a quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós escolhemos ficar por causa do Senhor, não porque o seu discurso é popular ou impopular, né? Então ali foi a mudança, sabe, Patrícia? Ali foi os alicerces da minha vida espiritual foram fundamentados. E às vezes o pessoal lá da fábrica falava: esse menino é estranho, né? Ele não conversa direito. Minha mãe falava: nossa, o Adriano tem algum problema. Todo mundo falava, talvez, né? Não estou falando que minha mãe falou, talvez as pessoas de fora interpretassem: nossa, que estranho. Mas ali Deus estava forjando esse lugar secreto, deserto, onde eu fui descansar um pouco, né? E ali eu desenvolvi uma intimidade com Deus maravilhosa. E eu saí desse deserto, e aí vieram pregações, vieram coordenações de coisas na igreja, vieram grupos, mas a base estava formada, porque não dá para você construir uma casa sem alicerce, né? Construir do teto para baixo não dá. Então, diz: o Senhor está te chamando, vim de descansar onde? Descansar no meu coração, descansar na vida de oração, descansar na intimidade comigo, descansar no silêncio. Eu até digo para você que está surtando, você tem uma empresa, você está surtando, você não aguenta mais, talvez seria bom você tirar 3 dias e fazer um retiro de silêncio no mosteiro. Muito bom. Eu vou de 3 em 3 meses, né? Vou esse final de semana, inclusive, ficar tempinho no silêncio do mosteiro. Talvez seja bom, muito necessário, sem estímulo, mas não é só 3 dias que vão resolver. É um estilo de vida, é um caminhar carregando o jugo junto com o Senhor e deixando o Senhor carregar o jugo junto com você, sabe? Porque não adianta você ser talentoso, você ter capacidades, é como um celular. Presta o seu, Pati, que eu estou usando o meu aqui para a minha pregação. A minha pregação fica toda no celular, né? Olha, imagina um celular de última geração, câmera maravilhosa, tudo perfeito. Se tem 1% de bateria, você não vai conseguir fazer quase nada, sabe? Se acaba a bateria, o celular pode ser maravilhoso.
Então, não importa se você sabe muitas coisas, se você está sem bateria, vai pifar. E o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Ele não disse: sem mim pouco podeis fazer. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Talvez você é um celular maravilhoso, sabe? Mas você está surtando, porque você precisa se reconectar com Deus. E o que é sórdido nesse processo é que quando nós estamos cansados, esgotados, muitas vezes nós fugimos de Deus, ao invés de nos mergulharmos em Deus. Quando você está cansado, você abre as portas. Gente, o demônio ama almas espiritualmente cansadas, pessoas cansadas, porque a pessoa esgotada é o território mais fértil para a tentação. Ele não precisa derrubar quem está no chão, é só fazer essa pessoa desistir, sabe? Da oração, do recolhimento, da esperança. É só fazer essa pessoa se entregar ao desânimo. Então o inimigo ama pessoas cansadas e ele vai fazer você muitas vezes se prostrar no cansaço. Mas você precisa aprender a descansar em Deus. Descansar em Deus. Não desistir da oração. Não desistir da esperança. Gente, uma oração é capaz de fazer, às vezes por você, mais do que $1 milhão. Uma oração é capaz de fazer mais por você, mais do que qualquer pessoa que poderia te ajudar. Se reconecta com Deus e volta a acreditar. Acreditar no poder da oração, no poder da palavra de Deus. Você sabe, Patrícia, que lá em Londrina eu vivi uma experiência muito bonita. Acaba a pregação, eu sempre gosto de dar atenção para o povo, né, quando é possível, quando não tem nenhum voo depois, né? E eu fui dar atenção para as pessoas, dando uma bênção, tirando uma foto, aquela coisa normal de evento, e um senhor chegou em mim, bem assim, falando ofegante, devia ter os seus 40 e 50 anos por aí, digamos, um homem, né, não é nem senhor, nós todos estamos nessa fase, né, gente? Então é um garoto, chegou e nós todos não, a Sidney é mais nova, acho. Não, né, Sidney? Sim. É, né? A Sidney tem 22, sei. Isso. Faz tempo, né, Sidney? 22 de Canção Nova. Aí o senhor chegou em mim e falou assim: olha, eu quero dizer para o senhor que terça-feira no Sorrindo para a Vida, quando o senhor falou de uma pessoa que queria se matar, agora eu não lembro se eu falei uma palavra de ciência ou se foi na pregação, né? Mas para dizer do poder da oração, do poder da palavra, eu acho que foi na oração. Poder da oração, que eu faço, que a gente faz, ou que você faz, né? Eu queria dizer que era eu tinha falado para minha esposa que eu ia me matar, e eu tinha decidido a me matar. Um senhor com uma barba assim, né? Eu fiquei sem reação, porque na verdade eu não lembrava. Né? As pessoas acham: eu confessei, o padre vai lembrar. Gente, esquece. Tanta coisa na cabeça da gente, né? Você não vai lembrar. Eu não lembrei mesmo. Daí depois eu fui puxando na memória, falei: é verdade, terça-feira, no finalzinho da conversa com ele. Ele falou: olha, eu estou com muita situação difícil financeira. Eu não falou isso, mas talvez tenha até tanta gente hoje se matando por causa de envolvimento com betes, com essas casas de aposta que são me perdoe, nossa, não vou nem falar a palavra que eu pensei, mas cristão não joga nessas coisas. Isso foi feito para você perder, não foi feito para você ganhar. É uma coisa infantil até, né? Ter que dizer uma coisa dessa. Mas eu não sei se tinha isso, mas eu vi que tinha um grande problema financeiro. E ele falou: eu não me matei na terça-feira por causa da sua palavra, da sua oração. Deus fez, óbvio, não fui eu, dou toda a glória a Deus, mas para dizer como que a oração muda um destino. Uma oração, uma palavra. Então, eu digo isso para dizer o quanto que a Canção Nova é uma bênção, mas também para dizer o quanto que uma oração sua também, não só minha, do padre aqui. Claro, ali foi um momento de desespero do rapaz. Deus falou: Padre Adriano, fala com esse homem aí, né? Não, tá difícil. Mas a sua oração muda o seu destino. Tem muitas bênçãos hoje que você não vive por orações que você não fez no seu passado. E tem muitas bênçãos hoje que você vive, frutos que você colhe por orações que você fez no seu passado. Vira e mexe, Deus me dá uma grande bênção e me fala assim: lembra que você pediu isso? Às vezes eu falo: não. Ele fala: eu lembro. Isso basta, né? Então, a sua oração muda o seu destino. Vá para um lugar deserto, descansa um pouco, fica com o Senhor. E você que está como uma barata tonta aí, talvez hoje você precisa descansar. Em vez de você fazer essas 15 coisas, vai primeiro no sacrário, ficar em adoração, né? Isso é muito importante. Vamos pedir a Jesus, então, que Ele já venha nos visitar nessa manhã, né? Eu estava aqui ouvindo o Padre, sabe, Padre, também veio ao meu coração pessoas que se cobram demais, uma perfeição que acho que Deus olha para você e diz assim: minha filha, eu é que sou perfeito, você não é. Você também tem direito de errar às vezes, né? Claro que você não vai errar de propósito, de maneira alguma, mas eu quero dizer para você que você não vai dar conta de todas as coisas, nunca vai sair de
forma perfeita, você não precisa abraçar o mundo inteiro. Eu quero pedir a Jesus que toque o seu coração, toque o seu físico hoje. Você que se sente desgastado, cansado, você que está sentindo que está levando as coisas, né? Empurrando pela barriga, com a barriga, que hoje acho que não vai dar conta do seu dia. Jesus, toca nessa alma agora. Senhor, aquele que tu amas está doente, ou está cansado, está doente. Apressa-te em vir em meu socorro, se for do teu agrado, serei curado. Senhor, aquele que tu amas, Senhor, aquele que tu amas está doente, desgastado, está doente. Apressa-te em vir em meu socorro, se for do teu agrado, serei curado. Cura-me, sara as feridas do meu coração, salva-me, envia a tua graça de ressurreição, liberta-me, desejo ser inteiro, renovado. Levanta-me, faz de mim um homem ressuscitado. Cura-me, sara as feridas do meu coração, salva-me, envia a tua graça de ressurreição, liberta-me, desejo ser inteiro, renovado. Levanta-me, faz de mim um homem ressuscitado. Peço, Jesus, que te levante nesta manhã, que revigore as suas forças, que te dê entusiasmo do Espírito, que renove você naquilo que está desgastado, está causando em você esse estresse, até mesmo esse mau humor que você está vivendo no seu dia a dia, essas palavras ríspidas que você tem dito a algumas pessoas, fruto já de um desgaste físico, mental, emocional. Cura, Jesus, liberta, Jesus. Jesus está tocando uma pessoa que sente que tem um dedo apontado para você o tempo inteiro, como se alguém estivesse cobrando você o tempo inteiro de uma resposta, que você tem que dar uma resposta, que você tem que dar conta. Jesus está libertando você dessa sensação de ser vigiado, cobrado. Liberta, Senhor Jesus. Tira de muitas pessoas também uma sensação de estar carregando o mundo sobre as suas costas. Tem peso que não é seu. Jesus está tirando de sobre você. Não é você que tem que resolver isso. Isso está nas mãos do Senhor. Vem, Jesus, tirar toda essa sensação de peso de cada um de nós. Tem de piedade e misericórdia. Orialabarixiri canta balai. Iriri canta balari, xiri canta balari. O Senhor também liberta pessoas de perturbações mesmo, perturbações na mente, nas emoções, pessoas trazendo fardos, dúvidas e confusões de coisas que Deus já te mostrou. Simplifica. A palavra de ordem hoje é simplifica. O que complica não vem de Deus. Não é tão complicado ser pai, ser mãe, ser padre. Atenha-se ao essencial. Comece pela vida de oração. Pessoas que se sentem, me perdoe o termo da palavra, burras, se culpam. Eu não aprendo, calma, tenha paciência com você. A aprendizagem é um processo. Você não tem que cumprir o tempo do outro. Seu relógio é diferente do outro. Deus tem um tempo para você. Pessoas com uma fadiga mental estão sendo tocadas pelo Espírito Santo. Você sente na nuca, na parte de trás, assim, uma dor, como se tivesse algo se movendo. O Senhor está curando.
Pessoas que estão fazendo tratamento médicos, muito ansiosas, o Senhor está acalmando. Pessoas rezando por familiares, amigos enfermos, o Senhor está tocando, confia. Não carrega esse jugo sozinho, carrega com o Senhor. Jesus está tocando em uma mulher que tem um filho preso. E essa mulher se culpa profundamente pela vida desse menino. Você está adoecendo por causa disso. Você não tem culpa, minha irmã, você não tem culpa. E não é você que vai resolver esse problema. É o Senhor. Entrega na mão de Deus hoje. Deixa o Senhor agir nessa situação. Pessoas que estão apresentando a Jesus contas financeiras. Padre Zandoná trouxe isso na pregação. Pessoas desesperadas por causa de muitas contas que estão chegando. Meu irmão, faça o que for necessário hoje, mas entrega a providência divina, a ação de Deus, que é maior que nós, para que Ele possa te ajudar a resolver, a ajustar a sua vida financeira. Se abandona em Deus. Eu sei que você está precisando de algo que é muito valioso e que você não tem dinheiro hoje para você comprar, mas eu estou dizendo para você hoje, experimenta confiar em Deus, experimenta colocar esse problema na mão de Deus e não adoecer por causa dele. Se abandona em Deus. Obrigada, Jesus, por todas essas libertações que o Senhor está realizando. Toca em nós, Jesus, toca no físico, toca nas mentes cansadas, e pessoas que estão com a mente acelerada e que sonham demais e que acordam de noite com o problema e que estão ali com o cortisol, né, elevadíssimo, por isso não conseguem dormir. Jesus, todas essas preocupações nós abandonamos em vós neste momento, Jesus. Misericórdia. Essa pregação veio como um bálsamo para muitas corações, para muitas almas nesta manhã. E nós te louvamos, Senhor, porque a Canção Nova é essa graça na vida de tantas pessoas neste momento. Quantas curas, como a Renatinha trouxe, a Rogerinha trouxe, aliás, e o Padre Adriano também proclamaram aqui. Mas você ouviu, absorveu essa pregação que precisa chegar a muitos corações, a muitas mentes, como a Rogerinha falou, aceleradas, né? Deus quer colocar tudo em ordem. Deus quer ordenar as nossas emoções, os nossos afetos, os nossos sentimentos. Então hoje fique atento, retira todos os estímulos, né? Todos os excessos, como o Padre trouxe aqui na pregação. Talvez você esteja exagerando na comida, isso é um sintoma para você. Talvez você não consiga chegar em casa e ficar em silêncio. Você já chega ligando a TV, ligando o som. Você não consegue mais ficar quieto, ficar quieta. É mais um sintoma. Talvez você fale demais. O Senhor está pedindo, cala, silencia, para que eu possa falar ao seu coração, ao seu interior. Então estejamos atentos. Deus nos deu todas as dicas hoje. Talvez esteja precisando de um retiro, ou de uma tarde simplesmente, onde você se retire. Eu não consigo ir para um retiro de final de semana. Pega o sábado ou o domingo, pega uma tarde, vai para um lugar de natureza, sozinho, e fica lá com a palavra de Deus, ouvindo o som da natureza. Mas Deus falou para você, Deus deu as direções hoje. E comigo e com os meus irmãos, agradeça ao Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra. Obrigada por esse momento de oração. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor está começando a realizar obra nova em muitas pessoas, no interior de muitas pessoas hoje. E o Senhor já trouxe, já começou a trazer a paz. Só esse convite de Jesus hoje já é um consolo para nós. Vinde vós sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Deus convida cada um de nós a esse descanso, né, Pai? Eu quero convidar você a escrever nos comentários aí do Instagram agora, da live no Canção Nova, né, na TV Canção Nova. Então, se você ouvindo o vídeo depois também, assistindo o vídeo depois no Canção Nova Play, eu descanso em Deus. Escreve aí nos comentários, eu descanso em Deus, para mostrar que você entendeu. E para quem chegar também no vídeo já perceber, né, do que se trata a esse descanso que o Senhor quer dar. Muito importante.
Que benção, eu guardei essas 3 palavras, né? Deserto, silêncio, descanso, né? E essa dica do padre de passar no sacrário, ficar lá pelo menos alguns instantes, é tudo de bom também, não é, Cid, né? Deus nos deu várias orientações concretas hoje. Com certeza, Deus ele foi muito concreto, né? Com você que está aí do outro lado, mas também conosco, com nós aqui missionários, né? Quando o padre Adriano foi falando, me vinha no meu coração, né? Nós somos os primeiros a beber dessa graça. E nós aqui na Canção Nova temos esse costume, né? De uma vez no mês fazermos o nosso retiro pessoal, onde nós paramos um final de semana, quando dá, como a Paty falou, ou às vezes um dia, uma tarde, uma manhã, para ter esse momento com Deus, para ouvir dele também o que ele quer de nós e para nós. Então, a dica de hoje é muito importante que você acolha também na sua vida. Aqui, graças a Deus, durante todo o programa, nós recebemos muitos pedidos de oração. Muitas pessoas, padre, que sofrem, né, com a ansiedade, com a depressão, vem pedindo aqui oração também pela sua família, nós já colocamos. Quero dizer para vocês também que todos os pedidos de oração que chegam para nós, tanto online como principalmente os que chegam aqui escritos, no final aqui do Sorrindo para a Vida, sempre a gente costuma levar ou para a nossa barquinha de oração lá do Amor Vencerá, Rogerinha. É verdade. A Gil sempre ela separa e já manda para lá, ou então a gente envia também para a Gota da Misericórdia do Texto. Então, com certeza Deus está escutando o seu pedido, a sua oração. Quero mandar aqui um abraço para a Juliana, ela que está fazendo aniversário no dia de hoje. Ela pediu um abraço aqui de toda a bancada. Juliana, Deus abençoe você nesse dia. A Aparecida Ferrogroto, ela diz assim: bom dia, família, eu gosto muito do Sorrindo para a Vida, sou sócia e faço sempre o meu algo a mais, porque eu amo essa missão e essa comunidade. Muito obrigada. A outra aqui, Maria Aparecida, ela diz assim: bom dia, família Canção Nova, a sua bênção, Padre Adriano. Deus abençoe essa terça-feira a todos nós. A Rosélia colocou assim: bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Feliz em estar com vocês na presença do Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus para conosco no dia de hoje e sempre. Já agradeço aqui todas as participações, as pessoas que vão enviando para nós também, de onde estão participando. E eu separei aqui um testemunho no nosso e-mail, lembrando que se você tem algum testemunho, envia para nós, sorrindopravida@cançãonova.com. Eu quero ler aqui o testemunho da Daniela, ela colocou assim: bom dia, família. No dia 26 de outubro de 2024, vivemos o momento mais difícil de nossas vidas. Nós devolvemos para Deus o nosso primeiro filho. Sofri um aborto do nosso primeiro filho, que era tão sonhado e tão querido. Foi uma dor profunda, com o coração despedaçado e um vazio imenso. Vieram as perguntas, os questionamentos e os medos. O tempo passou, vivemos o processo do luto e fomos buscando forças em Deus, nos afazeres diários, em casa, nas nossas orações silenciosas, no Sorrindo para a Vida e em todos os momentos. Isso nos aproximava ainda mais de Deus e nos recordava o cuidado dele para com a nossa família. No dia 9 de junho, após 8 meses de tentativas e testes negativos do ano de 2024, descobrimos uma nova gestação. Mesmo em meio à emoção e alegria, ali eu pude gerar uma nova vida. O trauma ainda era muito presente, mas Deus continuava ali. Aos poucos, o medo foi dando lugar à confiança. E recordando o conselho de Santa Teresinha que me falou ao coração, que passamos a descansar na misericórdia do Senhor. Com o diagnóstico da trombofilia, iniciei um tratamento com as injeções de enoxapatrina e foram mais de 270 injeções aplicadas em minha barriga. Foi uma gravidez cultivada nas lágrimas dia após dia. Mas hoje estamos aqui com o testemunho do nosso grande milagre, o nosso Heitor Miguel, através da misericórdia do Senhor. Ele é a concretização de uma promessa de Deus.
louvo e agradeço a Deus, porque foi com a Canção Nova que eu tive essa graça de vencer os traumas e todo o sustento desse tempo difícil de dor. Louvado seja Deus, Daniela, ela colocou aqui com amor, Marcos e Daniela, em nome dela e do esposo e do Heitor. Mas uma coisa que me chamou aqui a atenção, meus irmãos, o padre falou muito dessa questão, né, da escuta, do silêncio, da oração. E a Daniela, ela colocou aqui no testemunho, em meio aos afazeres, em meio às retomadas, a parada, muitas vezes no silêncio e nas lágrimas que eram a oração dela, mas ela pôde também parar, silenciar e ouvir de Deus que no tempo dele, no tempo certo, essa graça aconteceria. Com certeza aconteceu isso porque ela viveu essa parada, aquilo que de concreto o Padre trouxe para nós no dia de hoje. E ela também disse que ela descansou, eles descansaram na misericórdia de Deus. Sim. Olha, veio confirmando tudo aquilo que o Padre trouxe, não é? Como é importante descansarmos no Senhor. São tantas as responsabilidades, as situações da nossa vida, mas como a Rogerinha trouxe também, né, no Dom de Ciência, tem pessoas que sentem esse peso nas costas, parece que precisam carregar essa responsabilidade toda, mas você pode dividir com o Senhor hoje o seu fardo também. E a Canção Nova é esse instrumento que ajuda muitas pessoas a descansar nele, né, a dividir o fardo com ele, e por isso vale a pena também você ajudar essa obra de Deus. Nós estamos com o coração cheio de gratidão, porque de ontem para hoje nós subimos 4%, amém, graças a Deus, né? Estamos com 55%, família, graças a Deus, mas ainda faltam 45%, tá? E temos 9 dias, né, Padre? 9 dias úteis, 45%, precisamos de 5% ao dia, gente. Então vamos lá, né, super possível, se a família Canção Nova começar a se movimentar hoje. Agora. A tentação é sempre o amanhã, né? Então, hoje se movimenta, chama mais pessoas. Quanta gente de bem. Eu estou gostando do movimento dos generosos. Sim, legal. Ajuda muito também. Graças a Deus, a Canção Nova tem recebido alguns cofrinhos. Sim. E isso faz toda a diferença. Então, você que vem para a Canção Nova, olha, nós vamos ter o acampamento de casais, vamos ter na outra final de semana também. Então, manda o seu cofrinho, coloca ali na sua empresa, na sua clínica. Vamos ajudar a Canção Nova. Vamos retomar, né, os cofrinhos. Isso ajuda bastante o projeto da Emmaus. E uma outra coisa que eu tenho insistido muito, eu falo sempre no Amor Vencerá, é o convite para você se associar. Verdade. Novos sócios do projeto da Emmaus, sócios kids e sócios adultos também. Quando a gente fideliza a contribuição, o percentual diário, ele sobe direitinho, né? Ele vai direitinho até o final do mês, a gente nem precisa aqui se estressar, ficar cansado por causa da campanha, né? Porque Deus mesmo vai movendo o coração do sócio fiel que já se associou para ajudar o projeto da Emmaus. Isso. Seja um sócio evangelizador, se você não é, tem várias formas de você se associar. Visita agora o site, clube.cançãonova.com, sem acento, sem cedilha, tudo minúsculo, tá? Você que está pela rádio aí, clube. E é o melhor clube que você pode se associar, porque você vai salvar almas para Deus através dele e investe em você mesmo e na sua evangelização e da sua família. Padre Adriano vai nos dar a bênção agora também para selar tudo que Deus falou ao nosso coração, que foi maravilhoso nessa manhã. Então, amanhã continuamos e quinta também com a série sobre o cansaço. Hoje te espero às 8 horas com o programa Para Ser Feliz pela TV Canção Nova, 8 da noite. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e descansa em Deus. Ele cuida de tudo. Qual é a frase mesmo? A frase eu descanso em Deus. Eu descanso em Deus. Para digitar aí. Eu agradeço os meus irmãos. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Obrigada. Daqui a pouquinho, né? Eu sapo lá no Amor Vencerá, se Deus quiser. Encerramos cantando. Bom dia, família. Deus abençoe. Cura-me, sara as feridas do meu coração. Salva-me